Voltamos, bruxo, mais uma etapa, então, mais uma etapa do nosso rolê. E é uma pergunta que todo mundo faz para mim com muita frequência. É assim, como que eu sei que uma questão é de regra de três? Se, velho, você tem um monte de aula na semana, de um monte de matéria, de um monte de conteúdo, um monte de coisa. Como que o cara olha e fala, velho, essa aqui é de regra de três? Bom, a resposta, gente, é mais simples do que parece, tá? Geralmente, galera, quando você vai fazer uma questão de regra de três, ela é uma questão de proporção, tá? Ou seja, ele vai comparar uma quantidade com a outra, às vezes mais quantidade, a gente vai ver aqui, às vezes são duas, às vezes são mais, tá? E no final, ele vai te passar uma informação e vai perguntar para outra. Por isso que é chamada regra de três, tá? Porque ele passa três informações e vai perguntar sobre a quarta. Às vezes ele passa cinco informações e vai perguntar sobre a sexta, beleza? Bom, tenha certeza que se você seguir esses passo a passo, você não vai errar questões de regra de três e você não precisa ficar nervoso para resolver questão de regra de três. Mas não se esqueça do nosso curso de natação online. Se você não fizer em casa, você não vai ter o aproveitamento. Então, isso a gente vai ter que fazer em todas. Todas. Ah, eu vou mostrar agora. Agora vamos lá, vamos lá. Estamos na página 5, exercício número 4. Beleza? Exercício número 4. Está lá na página 5. Beleza? Vamos lá. Diz assim, ó. Para concluir uma certa obra do chamado Legado das Olimpíadas, dentro de um prazo de 48 meses, o mestre de obra solicitou a contratação de 18 pedreiros. Então, nós estamos falando de pedreiro e estamos falando de tempo. Beleza? No entanto, a construtora responsável autorizou a contratação de 6 pedreiros a menos que o solicitado. Considerando que o número de contratações autorizadas marque a alternativa correta para o cálculo de tempo que levará para a obra ficar pronta. Bom, é o seguinte. Gente, como resolver a parada sem errar? Ó, siga o passo a passo. O passo a passo ele é fundamental para que você consiga responder não só as que eu resolvi, mas qualquer outra questão. Passo número 1. Você percebe que você está comparando grandeza, então é proporção, é regra de 3. Passo número 1. Parece idiota. Muita gente ignora esse passo. E depois ele fala, nossa, não entendi. Por isso, não economize papel, não economize a caneta e escreva quais são as grandezas. Neste exercício, nós estamos falando de pedreiros, perfeito? Olha a importância da primeira frase da aula. Pedreiro é uma grandeza, a gente está medindo ou contando. E qual que é a outra grandeza que nós estamos medindo e contando? É o tempo, que está em meses. Quando tem duas grandezas, nós dizemos que a regra de 3 é simples. Duas grandezas, regra de 3, simples. Quando você estiver trabalhando com 3, 4, 5, qualquer outra quantidade, aí a regra de 3 passa a ser composta. Perfeito? Brian, mas eu sei que é pedreiro e tempo. Tá, escreva. Ah, mas eu não vou escrever. Ah, mas eu não escreva quais são as porcarias das grandezas. Ah, mas eu vou gastar papel, velho. Olha quanta árvore tem no mundo para gente derrubar e fazer papel. Escreve, velho. Tem muita árvore. É dia de maldade, cara, tem muito. Aí não economizar papel, velho, vai ali na Serra do Mar, ali, ó. Veja, tem árvore que não acaba mais. Lá na Amazônia, lá, velho, derruba, e tem árvore. Para com isso aí, escreve a porra da grandeza, beleza? Pedreiro, tempo. Muito bem. Agora, é o seguinte. Você vai ter que pagar por isso que você está falando. Tenho. Já era, isso aí. Muito bem. Agora é o seguinte, você sempre faz desse jeito. Não interessa qual é o número que está lá no enunciado, não interessa quantos pedreiros são e não interessa quanto tempo tem. Se livre disso e pense num cenário. Pedreiros trabalhando, perfeito? Os pedreiros estão trabalhando. Não é neste exercício, em qualquer exercício. E me responda, pensa bem. É natural, e não é do exercício, é da vida, na vida da gente. Sem número nenhum aqui. É natural
que quanto mais pedreiros você contrate, o que acontece com o tempo? Você vai lá e contrata mais gente para trabalhar. Quanto mais pedreiros estão trabalhando, o que você espera que aconteça com o tempo? Diminua. Concorda comigo? Sim ou não? Quanto mais pedreiro tem, menos tempo tem que demorar. Não é isso a natureza das coisas? Sim ou não? Por isso que eu estou falando já mais de uma hora para você. Não coloca essa matéria num outro planeta onde você não alcança. Traz para a tua realidade. Em qualquer exercício que tiver pedreiro e tempo, ou pessoas e tempo, é natural que quanto mais pessoas você leve, menos tempo você tem. Então você já descobriu que essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Já descobriu, elas são inversamente proporcionais. Brian, mas e os números? Foda-se. Foda-se. É, exatamente. Muito bem. Então, Brian, mas e os números? Foda-se. Foda-se os números. Primeiro você olha para as grandezas, depois você olha para os números. E aí é que tá, galera. Quando eu vejo um aluno resolvendo uma questão de regra de 3, eu já sei se ele vai acertar ou errar, se vai dar certo ou errado a conta dele, só do jeito que ele começa. Se ele começar a se apegar muito aos números, a lógica das grandezas não faz mais sentido na cabeça dele. Ele não faz sentido, não. A grandeza vem antes do número, beleza? Por isso que essa matéria, se você for estudar em PDF, lendo um livro, é meio foda de entender. Porque eles colocam tudo junto, mas não é assim. Primeiro as grandezas. Agora é que vem o tempo. Por gentileza, me ajude. Originalmente, quantos pedreiros o bruxo pediu, não? 18 pedreiros, obrigado. Para fazer o trampo em quantos meses? 48 meses, perfeito. Só que na hora do rolê, mandaram 6 pedreiros a menos, confere? Então mandaram 12 pedreiros. Para fazer em quantos meses? Não sei. X meses. Beleza? Muito bem. Talvez seja a única parte agora assim, que a gente tem que pegar e olhar e falar, mano, presta atenção. Como você sabe que as grandezas são inversamente proporcionais? Se você multiplicar cruzado aqui, fazer a divisão, vai dar 32. Só que daí você vai pensar, velho, não pode. Não pode. Porque seriam pessoas com superpoderes. Porque olha só, 18 bruxos fazem 48 meses. Como que pode 12 bruxos fazer em 32? Tá ligado? Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Por que deu errado? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Quando as grandezas forem diretamente proporcionais, você multiplica cruzado aqui, pau na máquina. Quando as grandezas forem inversamente proporcionais, você tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? Você até pode manter o 18 que está para 12. Mas como as grandezas têm comportamento inversamente proporcional, uma delas vai ter que trocar de posição na hora. Pode ser essa ou pode ser essa. Como assim trocar? Inverte. X está para 48. Na prática, é como se você invertesse a seta. Existe outro jeito, e se você aprendeu assim também vale, é o seguinte. Quando as grandezas forem diretamente proporcionais, você multiplica cruzado. Quando é diretamente proporcional. E quando é inversamente proporcional, você multiplica em linha. Também funciona. Também é bom. Porque ele vai ficar, ó, 12x, tá vendo? Ó? 12x, multiplicando em linha 12x, e 48 vezes 18. Tá vendo? Então você decide aí do outro lado. Tem pessoas que gostam de ter sempre o mesmo método. Eles sempre gostam de multiplicar cruzado. Se você sempre quer multiplicar cruzado, você vai ter que acrescentar que grandezas inversas tem que inverter uma delas. Se você lida bem com 2 jeitos de resolução, então fica fácil. Diretamente proporcional, multiplica cruzado. Inversamente proporcional, multiplica em linha. Beleza? O 12 está multiplicando, vem dividindo. 48 vezes 18 dividido por 12. Dá para fazer isso? Dá, porque só tem multiplicação e divisão, tá? Aí vai ficar 48 dividido por 12 dá 4.
4 vezes o 18 dá 72. Ou seja, 72 meses. Beleza? Sabe qual que é o maior desafio que um professor tem para explicar a regra de 3? É que os seus alunos, não estou dizendo você do outro lado, estou dizendo os alunos de um modo geral, eles são muito desesperados para fazer conta. O cara quer fazer conta. Eu quero fazer conta. Quero fazer conta. Cadê as contas? O cara pega o exercício, ele sai louco fazer conta. Ele não analisa as grandezas. Então, você que é muito afobado para fazer conta, muito desesperado para fazer conta, você primeiro pensa assim, vamos analisar para depois fazer as contas. Não sai fazendo conta, porque você pode errar por uma falta de análise mesmo. Beleza? Vamos fazer um exercício mais cabuloso agora. Agora vamos fazer um exercício mais pesado. Sim, primeiro multiplica e depois divide por 2. Tá? Agora vamos fazer uma questão que essa aqui é desespero. Essa aqui é choradeira. Isso. Exercício 5 da página 5. Esse aqui regra de 3 composta é desespero, né, cara? É visita do Dia das Mães do albergue. Próximo. Orfanato, né? Orfanato. Muito bem. Aqui, visita no Dia das Mães do orfanato é pesado, né, cara? As crianças são tudo lá. Não, é pesado, né? Pesado. Quem tem dó é instrumento, né, mano? Bora lá, exercício 5. Olha o que o Bruce falou. A fábrica do senhor Eusébio possui 12 máquinas de mesmo tipo e capacidade que usualmente executam uma tarefa em 16 dias, trabalhando 6 horas por dia. Com 4 máquinas ficaram inutilizadas. As restantes passaram a ser colocadas em funcionamento 8 horas por dia. Nessas condições, a mesma tarefa será executada em quantos dias? É uma regra de 3 agora composta. Como que você sabe isso? Porque são 3 grandezas. 3 grandezas, 4 grandezas, 10 grandezas, é tudo igual. Você não vai mudar o jeito de resolver. Então, às vezes, assim, nossa, agora ficamos de 4. Não, com 4 grandezas, a dificuldade é a mesma com 3 grandezas. A dificuldade não muda porque aumenta a grandeza. Ou é simples ou é composta, tá? E a composta segue o mesmo padrão. Qual é o primeiro passo? É o mesmo passo da regra de 3, sim. Qual é o primeiro passo mesmo? Isso, coloque as grandezas, não os números. Então, esse exercício fala das máquinas, fala também de dias, e fala também de horas por dia. Muito bem. Poderia ter funcionário, poderia ter um monte de coisa, não tem problema, tá? Bom, primeiro passo é dizer quais são as grandezas. E se você esqueceu todos os números que estão enunciados, é melhor ainda, cara. Quanto menos números você lembrar, melhor ainda. Porque você não se apega aos números, tá? Muito bem. Agora, você tem que fazer o seguinte. Você precisa verificar qual delas é a pergunta. Porque como tem 3 ou mais grandezas, você vai ter que descobrir qual delas é a pergunta. Ou ele vai perguntar sobre máquinas, ou ele vai perguntar sobre dias, ou ele vai perguntar sobre horas por dia. É super fácil de descobrir isso. Afinal de contas, ele está falando dos dias. Vai lá e circula os dias. Faz um coração, o nome do namorado, sei lá, circula, passa uma caneta glitter, marca texto. Véi, dá um destaque lá, gasta o teu recurso lá. Eu não tenho recurso, eu sou muito pobrezinho. Pega uma porra na caneta e circula os dias lá. Beleza? Lápis está escrevendo. Vai pra, sei lá, fura o dedo e faz com sangue. Pronto. Não, esquentar a cabeça e você dizendo que eu tava calmo, né? Muito bem. Brian, mas e se tiver 2 grandezas para descobrir, velho? Nem na prova da NASA
cai exercícios para descobrir duas grandezas. Tá? É sempre uma delas para descobrir. Ah, mas eu não circulei vídeo, eu quero economizar o material até o final do ano. Circula a merda da grandeza. Tá? Tá? E agora você vai ter que pensar o seguinte. Preste atenção, porque aqui que é a hora que a banana come o macaco. É natural que quanto mais dias você deseja que a fábrica fica funcionando. Pense. Mais dias. Eu estou dando mais dias. Chegou e falou, agora é o seguinte, tem mais dias. É natural que você vai precisar de mais horas diárias ou menos horas diárias de estudo, ou de funcionamento da fábrica. Mais dias, o que acontece com as horas? Menos? Só que aí é foda, eu sei que vai ser foda. Vamos pegar um exemplo da nossa realidade, pode ser? O vestibular da Federal mudou para 10 de janeiro, certo? 10 de janeiro. Era em outubro, mudou para 10 de janeiro. Todo mundo acha que é uma notícia muito boa, porque agora você fala, quanto mais dias eu tenho para o vestibular, o que acontece com as minhas horas diárias agora? Eu posso fazer o que com as horas diárias? Eu posso estudar o quê? Menos. Faz sentido? Talvez aqui no exercício da fábrica não faça tanto sentido. Mas quando você pega a tua realidade, faz sentido. Quanto mais dias você tem para a prova, menos horas você precisa estudar diariamente. Por isso que a galera comemora. Porque mais dias permite eu estudar menos horas todo dia. Imagine que a prova fosse no próximo domingo. Quanto menos dias tem para a prova, o que acontece com as horas de estudo aí? Elas aumentam. Mas eu quero... Cara, manda um salve aí para mim, por favor. Você entendeu o que eu estou falando? Mais dias, menos horas. Não é nesse exercício, é sempre. Manda um salve aí. Salve aí. Pode falar salve também, não tem problema. Aham. Salve! Salve, obrigado, Gabi. Obrigado porque não mandou o salve. Valeu. Tamo junto. Deixa aí. Mais hora, então mais dias, menos horas de trabalho. Qualquer exercício que tenha hora e dia funciona assim. Mais dia, menos horas. Claro, quanto mais dias eu tenho, menos horas por dia. É simples assim. Agora preste atenção, porque aqui que vem o erro. Quanto mais dias eu tenho para fazer o serviço, eu vou precisar de mais máquinas ou menos máquinas trabalhando? Mais dias, eu tenho mais dias para fazer o serviço. Mais máquinas ou menos máquinas? Menos. Aí você fala assim, é claro que não, teu cu precisa de mais máquinas. E eu sei por quê, porque eu pensava assim também. Eu era otário nessa parte. Na minha cabeça retardada de fazer na Rio Grande, eu pensava assim, ó, se tem mais dias e tem menos horas agora, então eu vou precisar de mais máquinas. É por isso que a galera erra. E é por isso que a galera acha que 4, 5, 6 grandezas é mais difícil. Gente, é o seguinte, você circulou isso aqui, não foi de propósito. Você circulou isso aqui para dizer assim, olha, na comparação, sempre vai estar esse aqui. Esse com um, esse com o outro, esse com a outra que tiver e assim sucessivamente. Então, vamos lá fazer com calma. Mais dias, menos horas. Foda-se as máquinas. Ninguém falou de máquina. Quanto mais dias, menos horas eu preciso trabalhar todos os dias. Agora eu vou comparar os mesmos dias com as máquinas. E não vou olhar para as horas. Mais dias, menos máquinas. Pense bem, se fosse possível eu dobrar os dias, metade das máquinas faria o serviço. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Se for possível eu dobrar os dias, metade das máquinas faz o serviço. Beleza? Beleza? Tudo bem? Então, entendeu por que você circula? Porque você vai comparar essa com qualquer outra que tiver. Sempre de duas em duas. A cabeça humana não consegue comparar 3 grandezas ao mesmo tempo. Beleza? Professor, Pode falar, pode falar. mas e se eu tiver, tipo, ali você disse que eu tenho mais dias para as minhas máquinas trabalharem, certo? Só que você disse que precisa de menos. Só que se eu colocar, tipo, por exemplo, mais máquinas, eu não termino faço mais produtividade em menos dias, digamos assim? Perfeito, exatamente, ó. Mais máquinas, menos dias. Perfeito, é inversamente proporcional.
Só que daí, se você quiser trabalhar com menos dias, é o mesmo raciocínio. Vou colocar aqui, menos dias. Então, menos dias. Quanto mais máquinas eu tenho, menos dias eu preciso. Tá correto, perfeito? Só que agora a gente vai ter que fazer a seguinte análise, Gabi. Pensa bem, ó. Menos dias me exigem mais horas de trabalho ou menos horas de trabalho? Quanto menos dias você tem, você vai ter que trabalhar mais horas ou menos horas? Vai trabalhar mais horas, né? Mais horas, perfeito. Então, vamos ver como é que ficou a sua análise de setas. Para cima, para baixo, para cima. Perfeito? Uhum. A minha ficou para cima, para baixo, para baixo. Você consegue ver que, no final das contas, se você pensar com mais ou com menos, as setas que estão no mesmo sentido são as mesmas e as que estão em sentidos opostos continuam sendo as mesmas, sim ou não? Então eu posso calcular dos dois jeitos. Dos dois jeitos, exatamente. Mas você vai encontrar, não só eu, qualquer professor de matemática que for ensinar isso, ele sempre vai pedir para aumentar aquela por um motivo simples, é mais fácil de explicar. Mais fácil de explicar. Quando você aumenta, puxa, aumentei 1. É mais fácil de comparar do que quando diminui. Mas as duas análises são verdadeiras, certo? Mas é perfeita a sua análise. Veja, por algum momento a gente sabe quantas máquinas, quantos dias tem nessa merda? Não, velho. Porque a grandeza vem antes do número. Você consegue ver o quão sério é alguém que coloca já os números na conta? Se você vir aqui colocar os números, muito provavelmente você erra a análise da grandeza. Você vai começar a olhar para os números ali e daí meio que fodeu. Me ajudem, por gentileza. Quantas máquinas de bruxo tem hoje também? 12. Para fazer o trampo em quantos dias? 16 dias. Quantas horas por dia? Quanto? 6. O que aconteceu com as máquinas mesmo? Foi desligado, é isso? Tá? 4 ficaram inutilizadas. Então passaram a ser 8 máquinas, certo? Quantos dias elas têm que trabalhar? Se agora elas começam a trabalhar 8 horas por dia. Perfeito? Gente, as setas têm que apontar para o mesmo sentido. Não interessa se vai apontar todos para cima ou todos para baixo. Tem que apontar para o mesmo sentido. A última coisa que muda da regra de 3 simples para a regra de 3 composta. Aquela grandeza que tem o x, ela sempre vem por primeiro. Porque eu não sei, o x podia estar aqui, podia estar aqui, o x podia estar em qualquer lugar. Então, aquela que tem o x sempre vem por primeiro. Então, eu vou fazer assim, ó. X está para 16. E eu quero saber, por que você acha que eu inverti essa? Eu inverti, tá vendo? Está 16 por x. Aqui coloquei x por 16. Por quê? Isso, para deixar todas para baixo e não precisar inverter as outras. Mas eu podia inverter as outras e deixar todas apontadas para cima, não faz diferença. X está para 16, assim como agora vem todas as outras dependentes. Podem ser 2, podem ser 3, não tem problema. Ó, 12 está para 8, vezes, sempre multiplicando, 6 está para 1. E aí eu quero que você perceba que não faz muita diferença se tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 grandezas. Porque se tivessem mais grandezas, você ia multiplicando todas aqui, uma do ladinho da outra. Sim. Multiplicando. Sempre assim, sempre assim. Se for 4 grandezas, vai ter mais uma multiplicando. Tipo, por exemplo, vamos colocar funcionário aqui. Quanto mais dias tem, menos funcionário precisa. Colocaria a relação de funcionário. Beleza? Muito bem. Agora, só por uma questão estética aqui, tá, gente? Vamos dar uma simplificada. Por exemplo, ó, vamos dividir por 4 esse meio embaixo aqui. E os números ficam menores de fazer a conta. Ó. Mas não é obrigado, tá? Ó, dividindo por 4 vai ficar 3. E aqui 2. Dividindo por 2 aqui, né? Daqui vai ficar 3. Está acabando. Multiplicação de frações é em cima, embaixo, embaixo. 3 vezes 3, 9, 8, 2 vezes 2, 4. O x está para 16.
Assim como 9, 2 vezes 4, 8. Tudo bem? Multiplicação de fração. Em cima, embaixo, embaixo. Tá vendo? Eu multipliquei as frações. Deixei. Não, nunca. Agora vem a multiplicação cruzada, que agora tem uma proporção, tá vendo? A primeira parte da aula agora, proporção, igualdade de duas frações. Como que resolve uma proporção? Multiplicando cruzado. Então, no final, sempre vira uma proporção, uma regra de 3 simples. 8x é igual a 16 vezes 9. 16 vezes 9 dá 144. Cento e 44 dividido em 8, só faz a conta aí, porque às vezes também perdi, não, dá 16. É. 18? 18. Obrigado. Eu quis dizer assim. Pronto. 18. Letra o que está 18? É letra A. Beleza? Isso é regra de 3 composta. Siga essa receita, você não vai errar. Cara, eu garanto para você, você não vai errar. E possivelmente, quanto mais exercício você resolver, mais rápido você faz essa análise. Mais rápido. Você vai ver que no fundo é tudo repetido, essas merdas. É tudo dia, hora, é sempre a mesma coisa. É máquina que estraga, é sempre a mesma desgraça. Tá? Sim. Uhum. Exatamente. É o padrão. O padrão. Não muda. Tá? Mas isso cai bastante, viu? Não é porque eu estou dando aula disso hoje, mas cai bastante. E aí, bruxo, do outro lado, rolou ou não? Rolou? Outro exercício clássico, né? Torneira. Torneira. Tem os mais desesperados que já quer pular dentro do tanque e se afogar nas torneiras, né? Mas não precisa. Não vamos ser extremistas. Vamos lá. Exercício 6. Mano, o exercício 6 é um clássico de vestibular, de concurso. Isso aí é um exercício assim que cai muito, tá, gente? Não se iluda achando que só caiu essa vez e que nunca mais vai cair. Esse tipo de exercício é um exercício clássico, tá? Vamos lá. Um tanque tem 2 torneiras e um ralo. A torneira A enche o tanque em 3 horas, a torneira B em 4 horas. O ralo esvazia o tanque em 6 horas. Funcionando os 3 juntos e o tanque estando vazio, qual que é o tempo para encher o tanque? É isso aí. Bora lá. Então você tem o tanque. Parece idiota, tá? Mas eu gosto de ilustrar a situação. O tanque, a torneira A, torneirinha A, ela enche o tanque em 3 horas. O tanque está vazio, beleza? É isso aí. A torneira B enche o tanque, quanto é? A torneira que tem o registro aqui. Ah, beleza. Não, a torneirinha aqui, ó. Tá ligado? Aquelas torneirinhas de pobre, né? Não sei, é que você tá... A de vocês é aquelas gourmet, assim, que mistura água quente, capri. É, aqui. A tua é assim mesmo, né? A tua é assim, né? Tô ligado, tô ligado. Não tem só essa. A torneira B enche o tanque em 4 horas. Beleza? E tem um ralo. Tem um ralo. Cara, o ralo, como eu não sei desenhar um ralo,
Professor, eu não tô te escutando. Desculpe, mano, agora rolou ou não? Rolou. Porra, nós tinha arrebentado aqui, mano. Muito bem, manos. Então é isso aí. Como que faz para resolver esse problema? Gente, eu aprendi assim. Não interessa quantas torneiras estão enchendo e nem quantas estão esvaziando. Não interessa se tem 2 torneiras, 3 torneiras, 4 torneiras. Não interessa. Se o tempo for em hora, você vê o que acontece em 1 hora. Às vezes é em minutos, você vê o que acontece em 1 minuto. Então vamos pensar o seguinte. Olha só que loucura, ó. Em 1 hora. Temos 2 pontos. Pense comigo. O tanque A, ele vai conseguir encher 1/3. Sim ou não? 1/3? Por que 1/3? Porque ele demora 3 horas para encher. Então, na primeira hora ele vai encher 1/3, na segunda hora vai encher mais 1/3, na terceira hora ele vai terminar. Faz sentido o que eu estou falando ou não? O tanque A, ele enche 1/3. Uma das 3 partes, porque ele demora 3 horas para encher. Só que o tanque B, ele é mais devagar. Desculpa, o tanque A não, a torneira A. E agora sim a torneira B. Em 1 hora, a torneira B vai encher quanto do tanque? 1/4. Perfeito. Só que tem o lazarento do ralo. Se não tivesse esvaziando, era 1/3 mais 1/4. Só que o ralo está esvaziando, então não é mais, é menos. Está saindo água aí. Quanto que está saindo do tanque, vai? 1/6, claro. Olha que de boa. O tanque, a torneira A coloca 1/3 da capacidade do tanque, a torneira B coloca 1/4 da capacidade do tanque e o maldito do ralo esvazia 1/6 da capacidade do tanque. Perfeito? Poderia ter mais torneira entrando e esvaziando o tanque? Claro, poderia, não tem problema nenhum. Tudo bem? Agora é o seguinte, vamos lá. Eu vou precisar comparar as frações com o mesmo denominador. Não dá para fazer conta com as frações com o denominador diferente. Eu preciso deixar 3, 4 e 6 com o mesmo denominador. Diga o número que tem na tabuada do 3, tem na tabuada do 4, tem na tabuada do 6. Tabuada do 3, do 4, do 6. 8? Não, 8 não. 10? Tem na tabuada do 3, do 4, do 6? Qual que é o número que tem na tabuada do 3, do 4, do 6? O 12, né, mano? O 12. É ou não é? 12 tem na tabuada do 3, não tem? Tem. Tem na tabuada do 4, não tem? Tem. E a do 6 também, pô. Tem 12. Sim? O MMC, o mínimo múltiplo comum. Beleza? Agora preste atenção aqui, ó. Vamos lá. A fração 1/3, para ela virar 12, eu tive que deixar 4 vezes maior. Sim ou não? Então, 1/3 equilibra com 4 sobre 12. É que eu tenho que deixar todo mundo com o mesmo denominador. Para o 3 virar 12, eu tenho que multiplicar por 4. 4 vezes maior embaixo, 4 vezes maior em cima. Agora vamos lá. A fração 4 tem que virar 12. Quantas vezes maior tem que deixar então? 3? 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. Da escolinha, né? A tia explicava lá que é o divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos lá. E para o 6 virar 12, quanto que vai? Quantas vezes maior? 2, né? Dobrando a fração, fica 2 sobre 12. Moral da história. Moral da história. Em 1 hora, a primeira torneira enche 4 das 12 partes do tanque. A segunda torneira, ela enche 3 das 12 partes do tanque. E a última torneira esvazia 2 das 12 quantidades do tanque. Ou seja, após 1 hora, das 12 partes que tem o tanque, 4 mais 3 dá 7, 7 menos 2 dá 5. Tudo bem? Após 1 hora, 5 partes das 12 estão cheias.
Agora vem a regrinha de 3. A gente vai pensar assim, ó. Tempo. Pode falar. A vazão do ralo, sim. O ralo não, porque só tem um. Mas o que sai do ralo é uma grandeza. Vamos lá? Vamos ver o que a gente descobriu? Em 1 hora, enchemos 5 partes do tanque. Quantas partes tem o tanque mesmo? 12? 12 partes? Sim. Quantas horas vai demorar? X. Repare que aqui é diretamente proporcional. Porque quanto mais tempo, mais tanque. Quanto mais tempo tem, mais partes do tanque são cheias. Multiplicou cruzado? 5x é igual a 12. X é igual a 12 sobre 5, que dá 2,4. 2,4 horas. Só que é o seguinte, 2,4 horas, pelo amor de Deus, não é 2 horas e 4 minutos, tá? Não é isso, letra A ali, 2 horas e 4 minutos. Perceba o seguinte, essa aqui é a parte importante também. 2,4 horas são 2 horas inteiras, que é indiscutível, mais 0,4 horas, que é a parte decimal, que está depois da vírgula. Por um acaso, alguém fala um para o outro, olha aqui 0,4 horas está na tua casa. Ninguém fala assim. Porque quando fica quebrado em hora, a gente transforma em minuto. Só que 1 hora tem 60 minutos. Ou seja, 2 horas inteiras. Para hora virar minuto, eu vou ter que multiplicar por 60, porque 1 hora tem 60 minutos. Como 6 vezes 4 dá 24, são 2 horas e 24 minutos. Coisa linda. 2 horas e 24. Resposta que aparece lá na letra B. B. Topzera, né, cara? É um outro exercício que tem um padrão de resolução. É um padrão. Você sempre resolve usando essa estratégia que eu mostrei aqui para vocês. Sim? Muito bem. Manos, estamos fechando aqui o nosso último minuto de aula, já estamos estourando o tempo, então segunda-feira a gente volta, lembrando que é no mesmo horário, segunda-feira às 7 da noite, a gente volta, daí já pode trazer a apostila de número 2, a gente faz a aula de porcentagem rapidinho e a gente vai atacar daí a apostila de número 2, beleza? Um ótimo final de semana para todo mundo, segunda-feira a gente volta, obrigado mesmo aí, tamo junto, beleza? Claro, diga um tchau pro Brian. Tchau, Brian. Aê, obrigado, obrigado, tamo junto, viu?